Bem-vindos ao Comex Connect, o maior canal de comércio exterior. A gente aqui fala muito das nossos dia a dia, do Comex na prática, mais uma vez aqui na GESBEC, em campo. E hoje, especialmente, recebendo Walter Thomas, que também é uma figura muito importante aí do nosso Comex. Voltando, não esqueça de acompanhar, compartilhar nosso canal, né? Se inscrever e dar um like aí para os nossos conteúdos. Walter, obrigado mais uma vez por você estar aqui, obrigado, né? a gente Ricardo, tem se encontrado nesses corredores do Comex e eu gostaria de te apresentar aqui. Walter Thomas é sócio-diretor da Portorium Consultoria Internacional, membro consultor da OB Santos, nas comissões de Direito Aduaneiro, também é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos aduaneiros, com larga experiência em operações aduaneiras, né? Isso a gente sente na prática, nas certificações de gestão de risco, comércio exterior. E principalmente agora ele está trabalhando no doutorado também com foco no OEA, o que vai ser um dos pontos principais que vai permear o nosso bate-papo aqui. Prazer, bem-vindo. Obrigado. E me fala um pouquinho aí dessa tua trajetória, como é que você nasceu no Comex? Bom, eu comecei em 83, há 40 e poucos anos atrás, né? E assim, uma coisa que eu vejo acompanhando o comércio exterior e um paralelo com a minha trajetória é o crescimento, primeiro, da globalização. Saímos de 2 trilhões de corrente de comércio mundial para 24 trilhões, né? Um salto de 12 vezes. Foi naquela época, 40 anos, né? Na época do Collor, acho que foi o grande boom. Tivemos uma grande abertura ali em 94. Né? Com o Collor e também do compliance, né? Há 40 anos atrás, compliance era um desconhecido, ESG era completamente desconhecido. Começávamos a falar alguma coisinha de ecologia, alguma coisa sobre o mico-leão dourado, mas era fraco, né? Sim. E agora isso cresceu enormemente, né? A gente brinca nos bastidores aqui que hoje a palavra do dia é IA e ESG, né? Exato. Ou seja, se você quer falar alguma coisa para o mercado, são os dois principais polos. E aí, entrando já agora na fase do teu doutorado, de forma bem objetiva, o que é o programa OEA? Vamos explicar um pouco mais, vamos se aprofundar. Eu sei que isso é uma das tuas principais ações hoje, né? Vamos falar um pouquinho para o nosso público o que é o OEA. Então, a gente sempre fica tentando explicar o que é o problema de pesquisa, o que é o OEA, naquela ideia de você explicar subindo o elevador, né? E é um pouquinho complicado. Mas, basicamente, é um programa de parceria entre os órgãos de governo, de controle aduaneiro, e os intervenientes, as empresas como os despachantes, os importadores e exportadores, e aqui como esse armazém. Depositário, perfil depositário, o operador portuário, o operador aeroportuário, né? E aqui, nesse programa, se busca estabelecer o quê? Uma corresponsabilidade nos controles aduaneiros, com 2 focos: tributário e aduaneiro nas importações e segurança física das cargas na exportação. E aí, Ricardo, já começa fazendo o elogio. Gostei muito do seu sistema de controle. A gente não tem jeito, acaba entrando sempre com um olhar um pouco de auditor, técnico e crítico, né? E aqui funcionou perfeitamente, tanto ali na recepção, no controle de acesso, né, como também aqui no acompanhamento todo e todo o cuidado que se tem aqui com essas obrigações do programa. E estamos aqui falando do crachá, né? Ou seja, sim, identificação, obrigado. Esse é um ponto importante porque, e aí um ponto para o nosso time de qualidade, né? Que faz os procedimentos e faz a fiscalização, obrigado pelo ponto. E esse é o ciclo, né? A vigilância entre os próprios pares, né? Acho que, não sei se você quer entrar nesse ponto, mas nós somos corresponsáveis, você falou muito bem, a corresponsabilidade, o poder de co-fiscalizar o processo, e você teria, né, pelas regras do OEA, todo o direito de vir me sinalizar uma não conformidade, se caso
você entendesse que eu estaria fugindo a alguma regra se você fosse operador, né, OEA, né? Então, assim, esse é um processo onde um fiscaliza a cadeia do outro, porque a transferência gera a responsabilidade. Exatamente. Mas muito feliz, hein? Ponto positivo para nossa turma aí. Obrigado pela observação. Se estiver errado, pode deixar. Não se segure em apontar. E com relação ao OEA, fechamos aí, ou seja, é um processo de conformidade. Você colocou muito bem, a nossa cultura brasileira, ela não é uma cultura certificadora, né? Não. A gente tem muita deficiência de entender o quanto uma certificação propaga num processo, logicamente, os padrões internacionais impõem uma ISO, impõem algumas coisas SASMAC, né? Ou seja, mas a cultura, vamos falar, tirando o nível multinacional, a gente fala do empresariado mais raiz, ele tem dificuldade ainda de entender certificações? Nós temos dificuldade de entender certificações e temos dificuldade de entender parceria. Nós tivemos que quebrar um paradigma e aí vai os meus elogios, tanto para os empresários brasileiros quanto para a aduana e os órgãos de controle. Porque nós tínhamos, né, aqui estamos, né, é lógico, sou mais velho, mas estamos emparelhados aí, de certa forma, na geração. Não estou pintando o cabelo. Não, fica tranquilo. O que acontece é, nós tínhamos um balcão muito claro que definia, né, olha, eu estou aqui deste lado e você está do outro. Sim. E num certo momento, quando a gente começa a trabalhar com o EA, uma das coisas que aconteceu foi tiraram o balcão. O balcão servia simbolicamente de uma barreira em que eu tinha que trabalhar de forma a não abrir todas as informações para você, e eu não confiava em você e você não confiava em mim, né? E agora, e olha que o OEA tem uma outra coisa maravilhosa, ele é pioneiro nisso, porque depois do OEA, várias outras parcerias vêm acontecendo entre governo e empresas. E ele foi uma grande movimentação de virada de chave, porque até o nosso sistema tributário, ele desconfia de tudo, por isso que ele é tão difícil de sobrepassar, né? E hoje, com a inversão do polo tributário, né, nós vamos para o fim da cadeia e não para o começo da cadeia. Exatamente. Então, eu acho que o OEA deu essa virada de chave, né, do balcão do poder fiscalizatório, desconfiar de todo mundo antes de dar... E de princípio, sabe o que me parece, Ricardo? Que todo mundo meio que se apoiava naquele balcão e a gente ficou inseguro quando tirou. Então, o empresário falou assim, eu vou chamar alguém da Receita Federal para dentro da minha empresa para olhar os meus processos e me certificar, eles vão me autuar. Do lado da Receita, não, o importador, em princípio, é um sonegador, é uma questão só de aumentar a profundidade da fiscalização que eu vou pegar. E aí um acabou descobrindo que as dores de um são próximas das dores do outro e, fundamentalmente, o litígio não é bom para o Estado e também não é bom para o outro lado. Ninguém ganha. E uma vez até me perguntaram, lá, uma vez, uma apresentação da OAB sobre os advogados. O advogado também não ganha. Ganha. Não, porque o litígio segue ad eterno, são litígios de 10, 12, 15 anos. Ele passa na herança dele, fala assim, fica para os meus filhos. Né? É o título futuro. Então, aprendemos aí com o programa que nós temos que trabalhar juntos. E junto disso a gente está vendo aí, como vocês têm feito aí várias entrevistas e têm trazido, e vai vir aqui o Elson, né, do Sindasp, e outras iniciativas da aproximação na busca de solução entre o setor público e o setor privado. Uma analogia, a gente agora está entrando na jaula do leão e está dormindo com ele. E ele está manso. Então nós estamos com um leão domesticado, que já entendeu que é mais fácil a ração do que a carne humana, né? Ou seja... Exato. E que nós descobrimos que nós temos um inimigo em comum. Isso é que é importante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, quando a gente fala de comércio exterior, nos parece que o maior problema que a gente tem é a importação
sonegação, eventualmente contrafacção, alguma coisa assim, né? Subfaturamento e tal. Mas o problema nosso de comércio exterior aqui, Ricardo, ele é muito mais grave. Nós somos o maior exportador de cocaína do mundo, o segundo maior exportador de drogas. E isso é um ciclo que retroalimenta o quê? Uma cadeia. Uma cadeia, que daí entra o tráfico de armas para manter o poderio bélico das quadrilhas, aumenta a violência, você tem quase 70% da população carcerária envolvida no tráfico, né? Você tem uma parte da juventude, né, cooptada. Então, é uma coisa terrível. Temos 16.500 quilômetros de fronteira seca. Os Estados Unidos têm 5.500 e a maior força militar do mundo. Nós temos aqui um cabo e 2 meganha para fazer frente a isso daí. E esse é um ponto importante, porque o nosso efetivo, e esse é um dos debates que a gente tem até institucional com o próprio governo, é que com todo esse território, a gente acaba enxugando muito a máquina pública nas questões aduaneiras. Então, por mais que, né, a gente aqui no bastidor, depois eu estou dando spoiler, você me volta com esse tema, a gente tenha investido muito em tecnologia, o que tem dado ao governo uma condição de visibilidade, de operacionalidade muito melhor. Em contrapartida, nós estamos perdendo um efetivo intelectual, humano, muito grande nas nossas principais barreiras, das quais a gente ainda tem o controle. Sim. E o que mais nos preocupa é que nós estamos perdendo, ao invés de a gente crescer para alcançar esse ambiente, que seja, né, combater o principal problema e os secundários, nós estamos perdendo hoje força humana que segura o básico do nosso comércio exterior. E isso é um patrimônio irrecuperável. Irrecuperável, concordo plenamente. Inclusive, esta geração na fiscalização que está fazendo a mudança de chave. Que, né, já é. Que conheceu parte do passado e se propõe de maneira tão efetiva, a gente vê isso. Sim. Eu não gostaria de nominar pelo fato de esquecer de falar de um nome ou de outro. Mas é um grupo... Mas é um grupo seleto, realmente. Os Avengers aí do Comex. Exatamente, né? Porque assim, para os outros que vão chegar, lógico que serão outros desafios, mas é um desafio muito grande essa mudança de relacionamento, essa proximidade. E veja a importância de um local como esse aqui. Porque se eu não seguro na fronteira, aonde eu vou segurar? Eu vou segurar aqui no depositário, eu vou segurar no operador portuário, no operador aeroportuário, né? Sim. Esse tipo de problema. Do outro lado, no que tange à conformidade na importação, nós estamos também dando um salto quântico, porque mudou. O grande problema da fiscalização sempre foi o quê? Falta de pessoal, de condição de poder verificar, né, todas as declarações. Isso é um problema no Brasil e no mundo. No mundo, sim. Né? O comércio explodiu, o comércio internacional, e ninguém conseguiu fazer frente a isso. Só que agora entra o quê? Entra IA. E nesse sentido, falando uma vez mais desse protagonismo, poxa, nós estamos aí com o CISAM, que é reconhecido pela OMA como um dos programas de inteligência artificial mais sofisticados do mundo, que é o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquinas, que não é só dele, mas capitaneado pelo o Jorge Jambeiro, da Receita Federal, que é um gênio, né? É uma pessoa fora da curva. E está aí. E agora os importadores estão faceando o quê? Três novos riscos, né? O primeiro é entender que cada vez mais vai se trabalhar com a auditoria pós-liberação. Então, você não vai ter problema com canal vermelho, você vai ter problema com malha aduaneira. E esse malha aduaneira vem com 2, 3, 4, 5 anos. Então, ele é um cartão de crédito que ele vai somando aquelas declarações erradas lá para frente. Para o final. Lá para o final, que daí encargos, multa, essa coisa toda. Depois,
nós temos o quê? O CISAM aí, trabalhando junto com a Anitta e dentro de uma lógica bayesiana, né, que você vai refazendo a análise probabilística em cima do que você está encontrando. Então você vai apurando essas decisões, que aí você incorpora uma qualidade muito de maior. dados, né? E a terceira coisa é porque já estamos falando em trocar as informações entre país exportador e importador via blockchain. E aí? Então, o importador também tem que convergir para a conformidade para evitar criar um passivo latente que mais para frente se transforme num buraco onde ele vai morrer. Caraca. Pegaram a visão, turma? Conexão em geral, né? Está se desenvolvendo uma base de dados, está mudando o ambiente regulatório nacional e essa base ela está sendo levantada para uma intercomunicação global. Realmente é o comércio internacional sem limites, né? Nós vamos ser uma grande comunidade mundial. Você me permite esse raciocínio, ou seja, as transações que hoje são meio que feitas aí por pedaços, elas vão se intercomunicar. A intenção é a intercomunicação global e a fluidez desse processo. E sair das amarras, né? Ou sair das regionalidades de cada situação e de cada país. E parabéns ao processo do Brasil, porque eu soube que esse processo da OMA, né, reconhecimento internacional, o Brasil está começando a fazer palestras internacionais, regulando agora os outros, né? Sim. Vendendo inteligência. É esse pessoal justamente que está capitaneando o que você falou, que nós não podemos perder. Não perdemos. Só para a gente passar, então, quais são os OEAs? Então você falou OEA segurança e o OEA conformidade. O OEA segurança, ele está focado na segurança da cadeia de suprimentos para evitar que a carga da exportação brasileira seja contaminada, normalmente o nosso caso aqui é droga, né? E mais especificamente cocaína, e a rota é Europa. Nós não suprimos, ou suprimos pouco os Estados Unidos, porque a rota é pelo Pacífico, direto dos produtores, né? Colômbia, Peru e Bolívia, México, e segue do México para lá. Então a gente aqui atende mais a Europa, né? Aí temos aqui a PCC, CV, que atende esse pessoal lá, prestador de serviço. Ainda não se fixaram como parceiros. E o que é muito grave, inclusive, é essa perspectiva. E do outro lado, nós temos o OEA conformidade. Esse é da importação. Na importação, já não temos o foco nas drogas, porque não faz sentido. Mas aí seria o filtro mais para o que está chegando. Exatamente. Aí na importação, a preocupação é tributária e aduaneira. A regularidade tributária. A regularidade tributária e aduaneira, em cima dos 7 pecados capitais do importador, né? Então, repassa aí pra gente. Aí, galera da Comex, já vai pegando esses jargões aí. 7 pecados. Descrição, classificação fiscal, que são as grandes autuações, né? Descrição em volume, autuação em valores. Valoração aduaneira, que ficava um pouco esquecida aí, mas nas operações intercompany, inclusive a Receita está trazendo o preço de transferência para fazer um comparativo. Isso também, novamente, é IA, né? Aí temos as regras de origem, e inclusive com esse tarifaço do Trump, né? As regras de origem começam a tomar uma importância que não tinha. Antes era só nós que preocupávamos com isso, agora o mundo todo está preocupado com origem, com circunvenção, com essa coisa. Aí temos também as imunidades, benefícios fiscais e suspensões, a parte de capacitação, né? E a parte, operações indiretas, capacitação e também as operações cambiais. Ficaram 8, viu? Não, mas já um pouquinho pior. Os pecados estão se capitalizando, né? Estão aumentando. Legal, pegou, galera? Então, muito importante, vamos pular essa fase. Agora, para a gente chamar o nosso público aí, entender quais são os benefícios práticos para uma empresa certificadora OEA no dia de hoje, né? Ou seja, qual é a percepção desses benefícios no dia de hoje para que essas empresas se engajem, que estejam engajadas ou que se engajem? Bom, o
Os benefícios são diferentes para cada tipo de interveniente. Então, vamos lá. O importador tem uma paleta bem interessante de benefícios. Primeiro é o baixo índice de seleção para verificação de mercadoria. Hoje o OEA está com 99,57%, né, na última medição, de canal verde, o que é bem interessante. Lembrando que agora, quando a gente tiver totalmente operacional do INPE, teremos 2 canais de seleção. O canal da Receita Federal com foco tributário e o canal dos órgãos intervenientes. E eles vão compartilhar o gerenciamento de risco. Então, esse canal verde, você vai precisar de 2 deles para tirar a carga, e vai ser muito bom que você tenha um score de risco baixo, que é o que o OEA atinge. Depois, a apresentação do despacho antes da chegada da mercadoria, que vai ser facultado, na verdade, a todos os operadores. Mas só o OEA, por enquanto, tem esse benefício. Esse benefício e mais, a abertura, a informação do canal de parametrização antes da chegada. Então, se é um canal amarelo, ele já pode liberar antes da carga chegar, né? Uma coisa que está se trabalhando é o quê? Nós temos um problema grave de custo de oportunidade de capital com uma taxa de juros aí que já passa, quase chega aos 15%. Então, também está querendo se alterar para que esse registro seja feito antes, mas o recolhimento do tributo seja feito na posterior liberação, né? Bom, esse leão tá manso mesmo, viu? Ele está tentando se ajustar à modernidade. Aí vem uma coisa importante. Até daí vou fazer um parênteses aqui, porque acho que esse teu gancho aí eu gostei muito. Gente, eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles. Digo pelo quê? Hoje a Receita não conseguiria, conforme palavras do próprio Fabiano, agora recentemente no Desembaraça São Paulo, a Receita não conseguiria trabalhar sem o OEA. Ela precisaria de uma quantidade de auditores que ela não pode contratar. Então, essa parceria é importante para os 2 lados. Já está gerando os benefícios, né? Então, para eles é o quê? Olha, essas empresas, que são a maioria dos operadores no Brasil, são operadores bons, são empresas boas. Bom, a importância do programa para eles, porque veja só, você tem uma capacidade de pessoal que te limita a fiscalização, certo? E aí você tem que ter o foco. Então, existe uma coisa chamada pirâmide da conformidade da OCDE. E a mesma situação acontece no Brasil. A grande maioria do volume de importação e de exportação que é movimentada no Brasil é feita por empresas altamente confiáveis. E você gastar tempo da fiscalização com esses caras é desperdício. Sim. Você tem que facilitar a passagem deles. Eles já estão aculturados num processo de conformidade, perfeito. E tem que focar no pico da pirâmide, que são poucos que efetivamente que devem ser fiscalizados. Que oferecem alto risco. Então, esse direcionamento é que o programa OEA ajuda também. Por isso que é importante para a própria Receita isso. Sim. Então, é um ganha-ganha. É para os empresários, para a Receita e, fundamentalmente, para a sociedade brasileira. Perfeito. E aproveitando o gancho, mas eu não sei, assim, a gente acabou fazendo um paralelo, mas continua na questão dos benefícios. Benefícios. Então, aí uma série de benefícios para o OEA conformidade, né? Agora tem o projeto de lei, o PL 15, que está tramitando na Câmara, que vai dar aos OEAs a possibilidade de fazer o pagamento cíclico dos tributos de importação no 20º dia do mês subsequente, o que pode chegar a dar 50 dias para pagar, com a atual taxa de juros dá quase mais de 2% de custo de oportunidade de capital. Né? Então, mas aí eu vou pegar esse gancho. Então, como é que fica, por exemplo, o regime de entreposto nesse processo? Porque hoje o regime de entreposto é já uma quebra, né? Voltando para a nossa comunidade, hoje basicamente a gente opera com os regimes aduaneiros, admissão temporária, mas o principal, o regime comum, 120 dias aqui na zona secundária, acho que 90 na área primária, né?
120 dias para você trazer a carga, desconsolidar ela e entrar com o desembaraço total. O entreposto você quebra esses lotes para unitização, parte caixa, né? Ou seja, unitário, e você vai recolhendo os tributos conforme o teu consumo, a tua venda direta. Com isso a gente não acaba omitindo o regime de entreposto aduaneiro? Não, ao contrário, porque esses partilotes eu também vou ter esse mesmo prazo. Eu vou pagar no 20º dia do mês subsequente. Então, a cadeia não oprime o entreposto aduaneiro, né? Essa nova filosofia. A bem da verdade, o que se quer, o que é uma diretriz da OMA é o quê? Que cada vez mais nós trabalhemos com as unidades que são os operadores portuários e aeroportuários na função deles, que é de intermodalidade. Entendo. O porto e aeroporto não é local de armazenamento de carga. Repita! Repete isso. Mas não sou eu. Esse verbo para mim, ele é quase, eu tenho que ficar repetindo. Mas não sou eu, é a OMA. A OMA que tem estudos e estudos muito bem fundamentados nesse sentido, e eu vou explicar aqui que os portos e aeroportos não são locais de armazenamento de carga importada nem destinada à exportação, são locais de intermodalidade, em que você vai receber a carga, vamos supor, no nosso caso aqui no Brasil, matriz rodoviária, transformá-la em marítima, em aérea, ou receber em marítimo e transformar em rodoviária. Por quê? Porque nestes locais, quando você também armazena muita carga, e você, primeiro que o custo dessas áreas é muito maior, e depois a sensibilidade dessas áreas para as operações criminosas. Porque quando você tem muita mercadoria estacionada ali, você está com fácil acesso à computação. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E o que eu falo muito aqui para a nossa comunidade é você ter uma veia obstruída, e, né, uma veia do coração, porque zona primária é coração. Sim. Né? Então é como se você tivesse uma das veias do coração obstruídas, e efetivamente ela interrompe todos os canais de propulsão do comércio exterior. E a gente vive muito isso, parece que é uma realidade intransponível. Torcemos muito para que, com a vinda da DUIMP, essa força gravitacional, né, que realmente essas artérias se desobstruam para o comércio fluir e baratear custo Brasil, baratear o nosso custo de vida, né? Ou seja, exatamente, que essa cadeia flua. Precisamos interiorizar o despacho aduaneiro. Entende? Ele não pode... Ali, zona primária e zona secundária também, palavras da OMA, da Receita Federal, é o primeiro combate. Ali é para você realmente trabalhar em cima do contrabando, do descaminho, do tráfico de drogas, né, da base de segurança. Segurança. Depois, vamos supor, trazer para cá, para fazer um entreposto, para ter o deslocamento, né, do estoque do exportador para cá, aí aqui você administra essa... No ambiente não tão visado, mas também extremamente controlado. Exatamente. Que é o nosso papel, que é aquilo que você colocou aqui. E o fato da nossa empresa ser certificada e ter a manutenção do selo OEA dá a condição da gente manter a chancela de segurança aqui, né? Exato. Aí vem para vocês, né, como depositários, é fundamental isso, porque o que a OMA incentiva dentro do Safe Framework é justamente a formação da cadeia de suprimentos, toda ela certificada. Não adianta eu ser certificado e entregar minha carga para um depositário que não é certificado. E essa cadeia de responsabilidade, a gente tem visto muito que nasceu com a EA, nasceu com a propulsão da Receita Federal, e hoje Anvisa, MAPA e todos os órgãos estão fortalecendo esse debate, colocando condições de que, você escolheu um armazém que não cumpre com as regras regulatórias e de segurança, você tá colocando em prejuízo a sua própria carga, né? E efetivamente a ostensividade empoderou também os coanuentes, né? Que estão vindo com tecnologia, né? E também com um peso regulatório bem muito mais
forte nas questões de... Aquela cadeia, né? Você falou da pirâmide, da conformidade, e realmente está se vendo em prática a atuação nos pontos necessários. Né? E no novo processo de importação, os anuentes são obrigados a trabalhar com gerenciamento de risco. Sim. E a intercomunicação entre os pares, que é aquilo que a gente está falando. Se você está dentro da cadeia, basicamente, certamente você está, porque você atua, dá essa consultoria para as empresas, então seu olho é clínico. Então qualquer operador, seja seu regulatório, ou seja da cadeia da qual você participa, você vai lá e identifica problemas. Sim. E principalmente para quem está dentro, porque se eu pegar, por exemplo, aqui um motorista que está lá e no meu cadastro eu avalio lá se esse motorista já tem passagem pela polícia. Né? Um fato, vou até colocar um fato aqui. Nós tivemos um processo aqui que nós tivemos que sinalizar para uma empresa que não era OEA, que ela estava com um motorista que já tinha passagem por tráfico de droga num processo de exportação. Né? Então a gente fez todo um levantamento de quem estava envolvido nesse processo, sinalizamos e negamos o carregamento. Né? Por quê? Porque senão ia contaminar a minha base. Exatamente. Mas né, não aqui fazendo falso juízo sobre as pessoas. Mas eu não pude. Aquele motorista podia fazer qualquer outra coisa, menos estar num processo de exportação né, de uma cadeia OEA. Né? Mas ele já tinha passagem, ok, mas ele é uma pessoa que já tem um risco. É de alto risco. Né? Então, são curiosidades que acabam acontecendo no dia a dia. E sabe o né? que acontece? O risco é algo que você não mensura diretamente. Então a gente tem que se valer na mensuração de risco da análise, às vezes, de algumas variáveis, né, para poder determinar. Porque ninguém vem com um indicador de risco. Você não fala, traz o seu exame de risco. O colesterol está baixo. Não está escrito na testa que eu estou passando para criar o problema. Né? E é mais difícil, outro debate que a gente também faz, é que é mais difícil você fazer determinadas distorções ou determinados crimes numa zona pós-aduaneira, né, porque tem várias etapas de segurança para serem cumpridas, do que na principal, na zona primária. Então, é por isso que as zonas secundárias não são um alvo tão forte desse tipo de organização, mas a vigilância tem que ser mantida, né? Porque a partir do momento que você fecha um buraco, tenta se achar outro, né? Me fala um pouquinho aqui sobre OEA, CITPET e BESC, que são também programas reconhecidos internacionalmente, e para a gente aculturar, né, o nosso público, quais são os reconhecimentos mútuos, né? E principalmente quais são as diferenças entre essas três programas? Os três programas aí, eles são interconectados, né? Na verdade, o OEA, ele surge ele tem o início dele, todos esses programas têm o início deles lá com o Lars Carlsson, na Suécia ainda, sempre estão alguns anos à frente, né? Com o Stairway e o StarSec, que foram programas que eles estabeleceram, né? As bases do programa voluntário, da parceria entre órgão fiscalizador e fiscalizado, toda essa lógica foi desenhada lá. E eles começaram a implementar. Na sequência, nós tivemos aqueles ataques terroristas no 11 de setembro, né? Que foi... Mudou o mundo. Mudou o mundo. Né? Com aquilo, os Estados Unidos, então, falou, puxa, nós precisamos desenvolver um programa de segurança no que eles chamam de operações cross-border, que é passagem de pessoas e mercadorias pela fronteira. E pegaram como exemplo e fizeram também um acordo com a aduana sueca para desenvolver o CITPET, que é essa segunda sopa de letrinhas aí, né? Que começou vendo com foco mais direto no terrorismo, mas hoje é um programa que está focado, né, nas operações de comércio exterior. Hoje, 60% dos operadores das operações de comércio exterior nos Estados Unidos são feitas por empresas CITPET.
Né? E na Europa 70% das operações são feitas por empresa OEA. Né? E aqui no Brasil nós estamos com em torno de 33% na importação e 20% na exportação. Vamos crescer muito ainda. Sim. E o BASC é um programa desenvolvido, mas com foco na América Latina. Né? É um programa que teve sediado na Colômbia, agora ele atende a América Latina toda e é assemelhado ao CITPET também, como também a ISO 28000. Nós lá somos auditores do CITPET e do BASC e ali a gente consegue ver a proximidade dos critérios, eles são muito próximos. Né? Entre o CITPET e o BASC. E com o OEA que está sendo colocado aqui? O que ele tem de diferença é que o OEA tem uma linha da conformidade para importação. O CITPET não tem um foco na importação, e nem o BASC. Ele tem foco na exportação. Então, aí você entende que, por exemplo, essas duas cadeias do CITPET e do BASC tendem a migrar para o Brasil como certificação? Ou não? O OEA já deixa blindado, as empresas não têm que olhar para esse caminho? Não, na verdade até lhe diria o seguinte, o que nós fizemos, para ter o acordo de reconhecimento mútuo, que isso é muito bacana também de falar, quer dizer, dentro da lógica do OEA, você vai estabelecendo países que aceitam a certificação feitas por outros países. Então hoje o Brasil tem reconhecimento. O Brasil tem reconhecimento mútuo com toda a América do Sul, praticamente, com a parte da América Central, México, Estados Unidos e China. Né? Isso dá 60% da nossa corrente de comércio. Agora, para fazer o reconhecimento com os Estados Unidos, nós fizemos uma adequação na instrução 2154 com o programa CITPET americano. Então, hoje nós temos critérios muito próximos ao CITPET americano no que tange OEA segurança. OEA conformidade não, porque os americanos não trabalham com isso. Aí ele está focado com a lógica tributária brasileira. Sim. Mas lá internacionalmente a gente tem feito alguns fóruns lá, o OEA também é uma exigência além do CITPET. Ou seja, na questão, basicamente você tem que ter o OEA, que é reconhecimento, e o CITPET é mandatório, né? Principalmente falando dos Estados Unidos. Legal. Chegando já para o nosso final, o papo é rápido, né? Eu vou te colocar mais uma pergunta aqui. E para as empresas que não estão nessa cultura, né, não estão tão envolvidas quanto a gente nessa cadeia alimentar do Comex, como é que ela tem que começar? Qual que seriam as suas... como é que se daria essa receita de tirar esse medo das empresas que querem ser certificadas, que trabalham com conformidade, mas que não tem tanta informação? Que caminhos ela poderia seguir? Qual que é a receitinha? Bom, eu acho que a primeira coisa é quebrar o preconceito. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então tem algumas coisas que acabam complicando no entendimento das empresas. Primeiro, achar que tem que ser para uma empresa grande. Então, aqui eu posso dizer, né, que nós lá certificamos, isso nos dá muito orgulho, a menor empresa OEA do Brasil. Ela tem 4 funcionários. É um agente de cargas. Então, não tem a ver com tamanho, com faturamento, mas tem a ver com cultura, processo. Né? Então, acho que é a primeira coisa. Depois é entender que um programa desse de conformidade, ele vem galopando, né? Ele vem crescendo de uma maneira que hoje eu não diria mais se você vai ser OEA ou não, é quando você vai ser. Perfeito. Porque se você é prestador de serviço, um agente de cargas, um transportador, um operador portuário, aeroportuário, um depositário, você vai ter que ser OEA. Sim. Né? Você está fora do critério de segurança. De segurança, quer dizer, você vai estar fora dos BIDs, você vai estar fora. Para o importador, as vantagens, inclusive do ponto de vista pecuniário, acabam distanciando os OEAs na economia que eles conseguem nas operações de importação dos concorrentes. E para o exportador, os acordos de reconhecimento mútuo, que ainda estão, eu sei, numa fase preliminar, mas mais para frente vão garantir para o seu cliente lá fora que a carga dele vai chegar a tempo. Sim. Enquanto o teu concorrente não OEA
não vai chegar. Então, a esteira de vento é muito maior, né? Ou seja, a resistência é muito maior do que se você não for OEA, do que se for OEA. Mas o pontapé inicial é o quê? Contratar uma consultoria, né? Ou seja, não é obrigatório. Sim, mas qual o caminho mais ameno, né? Ou seja, eu acho que sim, eu acho que você... Tem caminho ameno? Tem sim. Primeiro que não tem esse grau de dificuldade todo, certo? Assim. Muita gente fala assim, mas eu não tenho processo. Desculpa, eu corrigi isso. Todo mundo tem processo. Ele não tem o processo formalizado. Mas ele tem o processo, ele está operando. Então, a questão de formalizar esse processo são três passos. Formalizar os procedimentos e gerar evidências e controle sobre os procedimentos, a manualização, estandarização que vocês têm aqui, né, em cima de todo o trabalho de qualidade, das certificações de qualidade que vocês têm, é a capacitação, né, conscientização dos riscos e treinamento e gerenciamento de risco, que é estabelecer eventos de risco, causas, efeitos, determinar nível de risco e ações que vão ser implementadas. Então, é lógico, é um trabalho, né, que é, vamos dizer, grande, né, mas ele traz na esteira dele uma melhoria de processo, um ganho que não fica só na certificação, não, vai além. Vai para a produção também, melhora o teu serviço, né? E agora, olhando para o futuro, o que você, como é que você coloca assim, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas qual o papel do OEA na construção de um ambiente mais competitivo e ágil? Você consegue, até foi agora um pouco da tua última fala, olhar para esse futuro e dizer não se e quando, né? Ou seja, você entende que essa cadeia é a engrenagem principal mesmo e que esse é o futuro. Não tem como fugir da IA, por exemplo, né? Não tem como fugir do OEA. Sim, eu acho que a comparação sua foi ótima. Inclusive, nós que conhecemos a internet ainda na era dela de escada, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo. IA talvez esteja na IA de escada ainda. Você está brincando. Porque a gente tem para daqui a 5 anos, a gente não consegue nem imaginar. Mensurar, porque, né, vem em saltos, né, ornamentais, né? E aí, o que eu lhe diria, a gente sempre fica acompanhando, né, fóruns internacionais para ver. Já ouvi, se não me engano, foi até no CityPet, um fórum de Monterrey, a ideia de tornar não o CityPet uma opção, mas ele como pré-requisito para que se opere em comércio exterior no futuro nos Estados Unidos. Então, o que pode acontecer mais para frente é que você tenha como condições mínimas para operar nessa área que você tenha um programa de compliance implementado. Né? Nesse sentido é que eu vejo. E depois, em cima para o caso dos importadores brasileiros, em cima do aumento do risco, da criação do passivo latente tributário que pode te... Mas eu acredito que a gente o brasileiro, ele como cultura, né, ele quer ser conforme. Sim. Né, ou seja, é mais um condicionamento para. Eu vejo isso muito nos programas de parcelamento de dívidas. Então, ninguém quer ser um devedor. Não. Mas pela carga tributária, ou ele sobrevive ou ele deve. Então, ele prefere sobreviver e pagar. Mas quando os programas são incentivados, sim, a aderência é absurda. Se não fosse isso, significaria que a população não gostaria de trabalhar na conformidade. E eu acho que na esteira futura, graças a Deus, nós estamos num caminho muito bom. E, Ricardo, desculpa, mas só para colocar um último ponto. Hoje você é a estrela aqui, então você fala... É porque você falou... nós temos agora, né, os programas Confia e Sintonia. Muito, né, importante também. E o OEA é elegível. E dentro destas possibilidades também temos receita de consenso, que é uma ideia que eu acho fantástica. Antes de litigar, a possibilidade do contribuinte sentar com o fisco, fazer uma rodada de negociações e tentar contextualizar um termo de ajuste. Perfeito.
Isso é uma outra vantagem do OEA, porque ele é elegível para esse receita de consenso. Não, você está transformando o Comex Connect não mais para entusiasmo, mas agora a tecnicidade para entender as tendências e entender que já tem que fazer esse caminho. Bom, estamos agora na reta final. A produção aqui já me passou a degola aqui, né? Então, como sempre, como ponto final, a gente deixa a cereja do bolo. Então, que fato marcante aí que você pode, engraçado, né? Você pode trazer para esses 40 anos de Comex, né? Bem vividos, bem intensos, que a gente pode dividir com o nosso público aqui. Eu acho que, falando de conformidade e de fato engraçado, né? É uma dor comum do importador brasileiro a dificuldade de conseguir transmitir para o exportador as necessidades que nós temos aqui, né? E muita gente lá fora confunde, achando que, olha, o Brasil é muito complicado, né? Então dizem, olha, eu exporto há 40 anos, há 30 anos e nunca tive problema. Primeiro que aqui para exportar também é muito fácil, importar é que é difícil. Depois, né, você tem no comércio internacional que se ajustar à cultura, né, do seu destinatário. Sim. Então, às vezes essas coisas vão ganhando um contorno até de cômico, né? Uma vez acompanhando um embarque fora do Brasil, né, eu lembro que eram 4 equipamentos, cada um deles de $500 mil, e me mandaram a prévia da fatura para que eu desse uma examinada. E, muito constrangido, eu vi lá que estava lá, valor unitário 500 mil, valor total 500 mil. Bom, tem um problema, né? São 4, 500 mil, quer dizer, unitário não pode dar. Pode ser total, né? Total. E aí, para falar isso, eu fui cheio de dedos, né? Olha, tem um problema aqui, né? A pessoa olhou. Aí, quando ela conseguiu entender, ela falou, vocês são muito exigentes no Brasil. Aí eu não aguentei. Falei, é mesmo. Se a gente não souber as 4 operações básicas, nós não saímos do ginásio. Eles não deixam a gente ir para frente. Que bom, né? Ou seja, então eu posso comprar 4 e pagar uma. E pagar uma. Então, um nível, às vezes, de dificuldade. Mas isso você tem que chegar, né? Tentando dizer, explicar. Eu acho que assim, o Comex ele tem esse poder da gente trocar culturas. Sim. E entender. Logicamente o Brasil tem eu consigo ver um cenário de inversão, né? Eu acho que é o que você bem colocou. A gente nasceu muito regrado, nasceu muito regulado porque as questões dos riscos tributários, e é uma cultura que os outros países não sequer fazem soma, né? Então assim, são muito complicados. Realmente, eu acho que o mundo agora vai entender um pouco a inversão de regulação e qualificação, e por essa fé que eu entendo que nós estamos muito preparados para um processo de certificação e chegando num ponto que os outros vão ter que nos copiar, como já estamos sendo referência agora. Bom, prazer ter esse momento contigo, Thomas. Muito obrigado. E aqui agradecendo a China Fácil, a Martins, a Gesbeck, né? O Thiago hoje me deixou aqui desfalcado, mas Thiagão, tá marcado, eu vou também, né, marcar sua presença aqui. Então fechamos esse canal, esse episódio, curte, compartilha, né? É importante a nossa comunidade ganhando musculatura, porque certamente nós queremos num futuro bem próximo ser referência técnica e até vender. Eu acho que a gente precisa romper a barreira do produto nacional e levar a nossa cultura adiante. Valeu, galera, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Thomas, pelo seu testemunho aqui com a gente.